Fala galera, bem-vindos ao Cristão Pop. Eu sou Miguel Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou fazer em um formato diferente. Vou reagir a algumas falas de Pedro Cardoso, o Agostinho da Grande Família, que há algum tempo vem dando algumas opiniões controversas a respeito do cristianismo. Pedro Cardoso é conhecido pelas suas falas fortes e polêmicas, como falar de Silvio Santos após o seu falecimento, falar sobre o valor que tem o trabalho, falar sobre as desavenças que teve com Guto Stresser, a Bebel, a esposa do Agostinho da Grande Família, ou então de algumas entrevistas recheadas de lacração, como a que ele deu ao De Noite com o Danilo Gentili. Então vamos esclarecer que consequências dessas falas de Pedro Cardoso sobre o cristianismo podem trazer aos cristãos na caminhada com Jesus. Bem, vamos lá então, pessoal. Já estou com o vídeo aqui que eu vou reagir. E antes de começar, eu quero deixar claro que na pesquisa que eu fiz sobre esse vídeo, sobre o Pedro Cardoso e as suas falas, ele deixa claro que ele leu a Bíblia. Porém, ele deixa claro que leu num contexto de uma visão histórica dos fatos, e não uma revelação divina. Vamos lá então. Pergunta aos religiosos cristãos: em que a morte de Jesus salva a humanidade? Em que a morte de Jesus salva a humanidade? E ele faz essa pergunta para os religiosos cristãos. Bem, eu não sou um pastor, não sou um teólogo, mas essa pergunta aqui é bem simples de responder. Jesus veio para se cumprir a lei, porque Deus deixa bem claro que ninguém seria capaz de cumprir a lei, que seriam os 10 mandamentos. Então Jesus veio em vida para cumprir essas leis, esses 10 mandamentos, porque nós não seríamos capazes de cumprir, e ele veio, não tendo nenhum pecado, cumpriu isso e nos deu a oportunidade da redenção dos nossos pecados. A oportunidade. Não é porque ele morreu, ressuscitou, pagou pelos nossos pecados, que todos nós somos salvos. Ele apenas nos deu a oportunidade. Cada um tem o livre-arbítrio de decidir se quer ou não seguir os caminhos de Cristo. Salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que o que salva a humanidade é a vida de Jesus e não a morte. Eu penso que os dois se complementam, porque se Jesus não viesse em vida, ele não teria como morrer. Então ele veio para cumprir, ser tentado, passar por todos os perrengues que todos os seres humanos passam todos os dias. A palavra diz que ele foi tentado em todas as áreas e não teve nenhum pecado. E a morte dele foi para que se cumprisse o sacrifício, pois se ele não morresse, não teria o sacrifício e ele não teria pagado pelos nossos pecados. Ser o sacrifício, o derradeiro, o último sacrifício, para que nós tivéssemos a oportunidade da redenção, e com a morte e ressurreição dele, nós temos a oportunidade da vida eterna, depois que nós passarmos por este plano aqui, pois a palavra diz que nós somos na terra, que nós somos forasteiros. Se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo. Ele fala que com a morte de Jesus, nós sempre elegeríamos um pai para que nós entregássemos a nossa vida. Mas Jesus pede que nós abramos mão da nossa vida, porque já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. Então, quando o cristianismo, numa leitura de revelação da palavra, aquele que lê com o discernimento do Espírito Santo, ele vai entender ao longo das leituras, e não de textos isolados, mas a leitura como um todo, que nós temos que nos esvaziar, não sermos mais nós, sermos novas criaturas. Então nós temos que entregar nossa vida a Cristo, porque se nós estivermos vivendo a nossa própria vida, nós não vamos abrir mão de nada e nós vamos continuar sendo pessoas normais antes e depois da conversão. Livrar o povo brasileiro do cristianismo masoquista. Eu devo entender essa parte, assim, talvez, de uma pessoa que não entende as Escrituras, que não teve a revelação do Espírito para fazer a leitura das Escrituras. Pois as pessoas que não conhecem a Cristo, que têm essa visão oposta ao cristianismo, elas sempre vão bater na tecla que nós temos que nos negar, que nós temos que não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Mas na verdade, quem entende o cristianismo, os cristãos verdadeiros, aqueles que ouvem falas como essa de Pedro Cardoso, e não vai haver diferença nenhuma na vida desses cristãos,
eles entendem que se eles não nascerem de novo, não tem como eles serem novas criaturas. Quando você conhece a Cristo, a Jesus, você se esvazia automaticamente. Você abre mão dos seus vícios, você abre mão da sua vida promíscua que você tinha antes, você consegue ver aonde você errava, e isso é só a pontinha do iceberg, pois nós conseguimos ver nossas falhas, as que são mais visíveis, mas as que estão enraizadas mais no nosso íntimo, no nosso profundo, só Jesus sabe. Então eu sou o que me conheço, a segunda pessoa que melhor me conheço, pois a primeira que melhor me conhece é Cristo. Então tem coisas que ele sabe que nem eu mesmo sei. Então, na visão de pessoas assim que não entendem o cristianismo, não sabem a essência de Cristo, elas pensam dessa maneira. Jesus perdeu quando morreu, ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que Jesus perdeu quando morreu. Meu Deus, parece que eu estou ouvindo Judas falar. Se Jesus não tivesse morrido, nós estávamos condenados. Antes de me converter, eu assisti os filmes da Paixão de Cristo e eu ficava com raiva das pessoas deixarem Jesus morrer. Eu ficava indignado com aquele ato, porque para mim era uma pessoa normal morrendo, sendo sacrificada, sendo condenada ali. Mas hoje em dia eu entendo que às vezes a gente fica chocado com aquilo, conhecendo o Evangelho hoje, eu fico chocado com aquilo, pois eu sei que eu fiz aquilo em Jesus. Eu tenho parte naquilo que Jesus sofreu. Todas aquelas dores, aquelas mutilações, aquele espancamento, aquela crucificação, tem uma parte minha, tem uma parte sua e tem uma parte de todo ser humano que existe nessa terra. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço. Pois bem, se a morte de Jesus não livrou o pecado de ninguém, por que a vida de Jesus teria livrado? Se ele não teria sido sacrificado, não teria nos lavado com o seu sangue, seria o que eu já disse, seria uma pessoa comum, não teria cumprido o ato final, o sacrifício final. Então, a vida de Jesus é importante, a morte de Jesus é importante e a ressurreição de Jesus também é importante. Então não tem como separar a vida, a morte e a ressurreição. É tudo uma coisa só, é um ciclo que se completa para que nós possamos alcançar a salvação, a oportunidade da salvação. Pois ele falou aqui que Jesus morreu e todo mundo continuou pecando. É como eu falei no início do vídeo. Jesus nos deu a oportunidade da salvação. Ele não pagou o preço para que nós fizéssemos o que quiséssemos aqui e fôssemos para o céu. Como muitos amigos que eu tenho, eu ouço eles dizerem que eu fechei os olhos aqui, se eu for bom eu vou para o céu, se eu for mal eu vou para o inferno. E na verdade não é isso que acontece. Você tem que estar em Cristo, ser uma nova criatura. Você tem que ter frutos de arrependimento em sua vida. Pense na sua vida. Você lembra de algum fruto de arrependimento? Se você não lembra, repense a sua fé. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida e não na morte dele. Não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida. São exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. Ele fala para nós nos mirarmos, nos inspirarmos na vida de Jesus para ter os exemplos da vida de Cristo. Nessa parte até ele tem um pouquinho de razão, pois nós devemos buscar ser como Cristo era. E ele fala também em tolerância. E essa tolerância eu interpreto da seguinte forma: os cristãos aceitarem tudo que tentam empurrar a goela abaixo. Nós temos que aceitar esse movimento, aquele movimento, essa prática, aquela outra prática, e nós não podemos nos posicionar. Todo mundo pode se posicionar, menos os cristãos. Nós temos que entender que não devemos entrar em conflito que não gere fruto, mas nós devemos nos posicionar e defender a nossa fé. Não é aceitarmos
tudo que tenta nos empurrar a goela abaixo. Cada um quer viver a sua vida, viva, mas nós temos que viver a nossa em Cristo Jesus. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que o Cristão Pop não tem nada contra Pedro Cardoso, e sim contra as falas que ele tem, pois ele, como é uma figura conhecida, ele tem muita relevância e as pessoas dão credibilidade a ele, ouvindo o que ele fala, o que ele pensa, as suas opiniões. Já faz algum tempo que ele deu essas declarações, mas elas vêm repercutindo e vêm confundindo muitas pessoas. Então, existem cristãos em vários níveis. E esses dias eu estava vendo uma matéria do pastor Teófilo Hayashi, acho que é Theo Hayashi, que ele dizia que estava preocupado com o nível do cristianismo aqui no Brasil, nível raso, pois os evangélicos serão a maior religião aqui no Brasil, mas são evangélicos assim que não são bem firmes na fé, que não fazem leitura da palavra, que muitas vezes querem ser cristãos em casa, não na igreja, são cristãos que ainda têm muitas mágoas, muito ego, muito orgulho, muitas coisas ainda que têm que ser transformadas, têm que se converter de verdade. O cristianismo não é uma religião só para você dizer que tem. O cristianismo é mudança de vida. Olhe na sua vida, eu repito, veja se existem frutos de arrependimento. Se você tem práticas e não se arrepende, é um sinal de alerta, pois talvez ainda você não tenha conhecido Jesus de uma maneira que você precisa conhecer. E eu espero ter te ajudado de alguma maneira com relação a essas frases infelizes de Pedro Cardoso, mas são frases de uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Vamos clamar para que o Espírito Santo esteja realizando a boa obra na vida de Pedro Cardoso e ele possa ainda um dia vir dar um testemunho da sua transformação, da sua conversão, do seu conhecer a Cristo de uma maneira verdadeira e real e transformadora. Falas como essas podem confundir muitas pessoas, até pessoas que já têm uma visão crítica da igreja, do evangelho, podem estar sendo alimentadas por falas infelizes como essa. Então fique esperto, cristão. Analisa para quem você anda dando ouvidos nas redes sociais, na internet. E se você tem alguma dúvida, procure na Bíblia. A Bíblia tem a resposta de todas as suas dúvidas. Procure uma igreja, tenha um pastor para chamar de seu e ande, caminhe com Cristo até o fim. E faça a escolha certa, escolha Jesus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu vou deixar aqui na descrição 2 recomendações de vídeo. Uma se você está tornando Deus superficial e a outra da onde vem o pecado. Esses 2 vídeos podem ajudar você em algumas possíveis dúvidas. Também vou deixar na descrição alguns links de produtos que eu indico como afiliado. Se você está precisando de algum, dá uma olhada lá e adquira pelos links para fortalecer o canal. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que têm dúvidas sobre o cristianismo. Talvez esse vídeo possa ajudar elas em possíveis dúvidas. E eu te vejo no próximo vídeo. E lembre-se sempre, seja quem Deus te permite ser.